A gente vai fazer uma live agora com o tema autocuidado e maternidade, com uma convidada especial que é a Flávia Penido, nessa semana do autocuidado. E se você vai assistir esse vídeo sem ser ao vivo, passa uns minutinhos para frente, porque a gente está iniciando agora, então é o tempo de todo mundo chegar. A Flávia já está aqui, que legal. Sejam bem-vindas, mulheres. Nossa, essa live é uma das que eu estou mais animada, assim. Vai ser muito lindo poder conversar com a Flávia, aprender com ela. A Flávia é psicoterapeuta, trabalha com mães e bebês há mais de 14 anos. É psicoterapeuta corporal, né, sistêmica. Eu conheci a Flávia através de uma live. Ah lá, deixa eu aceitar ela aqui. Oi, Bom dia! bom dia. Eu estava contando aqui que eu te conheci por uma live com a Malu, sabe? É um trabalho Sim, bem lindo. Nossa, essa live me marcou de um tanto. Isso até me sério. incentiva a fazer lives, porque às vezes é uma frase que a gente fala que a pessoa escuta e aquilo pode transformar uma vida, né? E me tocou essa coisa que você falou da mãe desnecessária, né? A gente vai conversar aí pela frente, mas estava contando como eu te conheci. Gratidão, muita honra te receber aqui, estou bem Legal. feliz. Estou fazendo uma semana sobre o autocuidado, desse lugar de um autocuidado mais profundo, assim, não esse autocuidado de uma questão estética, de Hum. uma questão. Então, eu estou chamando vários convidados e a gente já fez lives sobre autocuidado e política, autocuidado e yoga, autocuidado e sexualidade, autocuidado e arte, autocuidado e astrologia. Então, o meu foco está sendo o autocuidado e dentro disso, né, estou fazendo esses convites. E a maternidade é essencial, né, Flávia? Assim, as mães são as que mais precisam nesse planeta de autocuidado, de cuidado de si, porque a gente está sempre cuidando, né, das crias. Então, primeiramente, eu vou abrir um espaço assim para você se apresentar, falar um pouquinho, e aí a gente vai tecendo essa conversa. Obrigada pelo convite, Manuela. Adorei, adoro estar ajudando as pessoas que tratam justamente desse olhar de autocuidado, sabe? O meu trabalho é muito voltado para isso. Hoje, na verdade, eu trabalho mais com profissionais, estou trabalhando, eu tenho uma formação para os profissionais, né, que trabalham com mães e bebês, né? Então, é um cuidado integrativo, porque eu realmente, como psicoterapeuta, eu vejo que às vezes a gente falha em falar de partes que são muito mais internas do que só o pensamento, sabe? A gente fica muito na linguagem da fala. E eu fico muito feliz de ver que tem muitas mulheres, mães, que estão cuidando das outras de outras formas, né? Que não sejam só na parte da linguagem falada. Embora a linguagem nos alcance simbolicamente de maneiras maravilhosas, né? Quando você fala, nossa, me tocou muito pensar na mãe desnecessária, às vezes até dói, né? Pensar que a gente está ali ligada com o nosso bebê, numa fusão profunda nos primeiros meses, né? Então a gente fica muito conectado e muito doadora do bebê. E aí chega um momento em que a gente precisa pensar que eles precisam crescer. E é que a gente precisa dar esse espaço, essa autonomia, essa liberdade para o crescimento deles. E cada mãe, por causa das nossas texturas emocionais, da nossa biografia, vive essas etapas, cada uma com maior ou menor dificuldade. Então, para algumas, esse início da vida deles é muito difícil, para outras é um deleite, né? Puro deleite mesmo. E para outras, quando vai para aquele processo da criança começar a caminhar, começar a engatinhar e tudo, é muito difícil para ela dar essa liberdade, essa autonomia para eles. E o autocuidado entra aqui como a chave para saber quando que está certo, quando que a gente precisa empurrar um pouquinho o filho para o mundo e quando que a gente precisa puxar o freio e deixar eles um pouco mais com a gente. Eu acredito muito que as mães eu atendo muito um público que entende a criação com apego, attachment parenting como algo essencial para a criança. Só que a gente esquece, e eu mesma como mãe, eu me esqueci muito de mim mesma,
nessa atenção muito constante das necessidades do bebê, porque a gente vira um leitor, né? A gente lê, sintoniza. Acho que a palavra mais legal é a gente sintoniza com as necessidades do bebê, o choro dele atinge a gente, e a gente sabe quando ele quer mamar, a gente começa a perceber quando quer colo, quando tá com frio. A gente vai se tornando essa sintonia, né? Essa pessoa que lê o bebê. Só que, às vezes, a gente se descuida. E quando a gente se descuida, Manuela, o perigo é a gente entrar num lugar de mulher abnegada, a mãe sofredora. E isso não é bom para nenhum bebê. Não é saudável. Você está aí com uma criança de quanto tempo? Então, até te contar um pouquinho da minha história para te contextualizar. Sim. Hoje eu tenho 28 anos e com 23 eu engravidei da minha primeira filha, que se chama Serena. Ela tem 4 anos. Nessa época eu estava na faculdade fazendo psicologia, foi uma gravidez inesperada, então foi assim, uma transformação. E aí eu me apaixonei por esse universo, tocou muito meu coração. Ela tinha 2 meses, junto com ela no colo, eu fui fazer um curso de doula. E aí fiquei uns 2 anos, acompanhei bastante parto, entrei muito nessa questão da gestação. E aí depois fui focando mais, abrangendo mais meu trabalho para mulheres, não só para gestação e parto, porque eu estava ficando um pouco cansada, assim, é puxado, né, esse processo de parto, madrugada, enfim. E aí eu engravidei da minha segunda filha, que é a Gaia. Hoje ela está com 1 ano e 5 meses. E com 8 meses de gestação, eu me separei do pai das minhas filhas. Então eu fui, né, abrindo esse lugar da mãe solo, grávida, com uma menininha de 3 anos. Então, dentro disso, eu me vi com as duas meninas, um pai um pouco ausente, assim, e tendo que bancar uma casa, o meu trabalho. E o meu trabalho, para mim, é algo muito significativo, porque ele está muito conectado com o meu propósito. Então, não é algo só para pagar minhas contas, é algo que eu quero fazer. E Te dá dentro prazer. disso, Oi? Te dá prazer, né? Me faz sentir viva, assim. E aí, dentro disso, foi quando o autocuidado virou o tema da minha vida, porque eu entendi que eu só iria dar conta de uma forma, né, minimamente amorosa de tudo isso se eu começasse a olhar para mim. E até então eu vinha de uma história de uma mãe que, nossa, como é chato ser mãe, como eu tô cansada, como eu não tenho tempo para mim. E aí, Flávia, dentro disso, é o que eu tenho praticado, é o que eu tenho estudado, é o que eu tenho trabalhado, mas na minha realidade ainda é muito desafiador encontrar esse espaço de autocuidado. Então, muitas vezes eu me vejo assim, surtando com as duas aqui em casa, sozinha no apartamento, e tipo, meu Deus, eu preciso de tempo. Cada dia eu tenho construído mais esse lugar. A minha forma de maternar tem sido muito diferente de tudo que eu conheci. Porque eu tenho me priorizado. Então, a minha filha, por Olha, exemplo, ela tem 1 ano e 5 meses, ela é muito pequenininha, mas ela já passa uma semana fora. E dentro desse feeling entre nós, é uma coisa que está muito gostosa, sabe? A gente tem uma conexão muito linda. Quando ela está aqui, ela realmente está. A gente tem uma relação que eu ainda não sei pôr em palavras, porque é algo que eu estou experimentando e é muito fora da caixinha. Mas estou dizendo tudo isso porque essa dor que eu trago, eu vejo que é a dor de muitas mães muitas. carregada, estressada, eu não tenho tempo para me cuidar. Então, eu queria que você trouxesse uma inspiração nesse sentido, sabe? Como é que a gente, sendo mãe, mesmo sendo mãe, a gente pode se cuidar? Por isso que eu achei a mãe desnecessária fantástico. Porque essa percepção de que a mãe desnecessária vem dessa ideia de que quando a gente se torna adulto, adulto saudável, a nossa mãe ela não é mais necessária, entendeu? E esse é um processo que vem, e esse é o propósito da maternidade. Esse é o maior propósito. Você cuida, você conduz essa criança no mundo para que em algum momento ela não precise mais de você em nada. Ela só venha como referência, só te olhe como uma referência e de vez em quando pode vir pedir um beijo, um abraço, um colo, entende? Mas ela tem muita autonomia consigo mesma, presença consigo mesma. Ela não precisa estar agradando o pai e mãe, nem voltando para casa para ser cuidada toda hora, né? E esse é um processo muito importante na vida da mãe, ela perceber esse processo, esse papel, esse lugar dela.
E aí, quando a gente pensa que a gente se torna essa mãe desnecessária, tem mães que sofrem de pensar, porque pensam, ah, é meu filho, minha vida. Então, a gente tem que lembrar que o filho não é a nossa vida. E quando você diz o autocuidado é muito importante para a mãe, eu concordo plenamente, Manuela. Imagino como deve ser desafiador para você, sem ter ao lado de você nenhuma rede de apoio ou pouca rede de apoio, né? E ter que compartilhar essa criação, né, da criança com alguém que está fora do seu centro, né? Fora do seu dia a dia, digamos assim. O que eu acho que inspira as mães é quando elas percebem uma coisa que é muito simples, mas é complicadíssima na nossa cabeça como mãe, é que prioridade não é ou isso ou aquilo. Quando você se prioriza, você não está deixando de cuidar do seu bebê, não é nem 8 nem 80. Você faz escolhas diárias. Primeiro uma coisa, depois a outra. Hoje, primeiro eu, depois o meu bebê. Mas não quer dizer que é primeiro eu e mais ninguém. E nunca mais o bebê, entende? E às vezes, isso é incrível que em terapia, Manuela, as mães ficam assim, cara, eu não tinha pensado nisso. Uhum. Parece que quando eu não priorizo a criança, é um negócio tão chocante que eu estou abandonando, eu estou fazendo ela sofrer, ela vai criar trauma, etc. E não é verdade. Na verdade, as mulheres sempre cuidaram e trabalharam muito com bebês. Hoje, a gente trabalha muitas vezes fora de casa. Mas hoje, atualmente, nessa atualidade, a gente está trabalhando com um processo que é muito cognitivo. Muitas mulheres estão trabalhando em teletrabalho, dentro de casa, com a criança ao lado. Isso é muito difícil. Isso é praticamente, eu entendo isso como impossível. Com criança pequena, é algo impossível, é impraticável. E tem empresa que espera que a mulher consiga fazer isso, ou que o pai consiga fazer isso. E é impossível. Então, assim, a gente precisa fazer escolhas. E é o dia todo, toda hora, fazendo escolha. Bom, agora eu vou fazer essa reunião com a criança no colo. Não, agora eu vou dar atenção integral à criança. Não, agora eu vou tomar um banho de meia hora e me cuidar e me amar, mesmo que a criança esteja chorando ali na porta. Uhum. Então, às vezes, a gente tem que fazer escolhas que, para o mundo de fora, ou quando eu falo isso, nossa, a criança está chorando na porta, não consigo. Você tem que lembrar uma coisa que pode fazer diferença, que a gente é o tanque de combustível que enche o nosso bebê. E deixa essa ideia sentar. Imagina você parar quase sem gasolina numa estação de, de carro, né? Num tanque, um posto de gasolina. Você chega lá e não tem gasolina. O que vai acontecer? Os nossos filhos, eles se abastecem da gente o tempo inteiro, né? Quando eles são pequenininhos. Eles precisam muito desse abastecimento. E quando a gente está com o tanque vazio, a gente não consegue mais dar nada para eles. Não tem mais doação, não tem mais o que entregar. A entrega fica muito zerada. Então, trazer movimentos de, ó, agora eu preciso que alguém olhe essa criança por esse tempo para que eu faça alguma coisa por mim, não é egoísmo. A gente entra num lugar de mãe muito abnegada que está sendo egoísta porque faz isso, porque se prioriza. E não é. Isso é orgânico, sempre fez parte das mulheres. O problema é que a gente está muito isolado, né, nesse momento. As mulheres são feitas para viver agrupadas com outras mulheres, outras mães, está dividindo tarefas. E tipo, eu não gosto de fazer comida, eu cuido da sua criança para você fazer comida para mim. Ai, tá bom. Então, enquanto eu lavo a nossa roupa, você olha a criança para mim, sabe? As mulheres faziam isso, trocavam. Então, não aguento mais olhar a criança, segura aí para eu dar uma volta. E tinha essa prática, e a gente está muito isolada nessa prática, né? Inclusive, Manuela, eu tenho falado muito para as mães que elas precisam quebrar um pouco a bolha nesse momento de crise sanitária. Que se elas estão isoladas há 3, 4 meses, elas estão surtando, o sistema nervoso delas não está mais saudável, né? E aí eu digo assim, pega uma outra família que está nesse lugar também e faz troca. Sabe? Eu, nesse momento, fico com seus filhos, amanhã você fica com os meus e eu faço o que eu preciso fazer na minha vida, que não é focada em criança. É muito mais saudável para as crianças também, não é só para gente, né? Sim, com certeza. Ontem eu tentei fazer algo nesse sentido, assim, eu abri um Zoom para as mães, para a gente fazer um espaço de troca, de experiência mesmo.
Porque eu percebo, Flávia, assim, você falando, eu vejo que a gente está num momento de muitas desconstruções, de muitas quebras de paradigmas e da gente ter que construir esse novo. E para mim, assim, é gritante o tanto que a gente tem que ressignificar essa maternidade, criar uma nova maternidade, assim, uma nova forma de maternar, encontrar um lugar onde realmente tem essa rima entre maternidade, leveza e liberdade. Eu sou sonhadora, então eu Eu acredito. também. Estou tentando desbravar esse caminho. E quando você fala do choro, é uma coisa que me toca, porque eu lembro que a Serena, minha primeira filha, nossa, qualquer coisa que ela chorava, eu já tinha que pegar. Eu me sentia culpada, né? A culpa materna, eu acho que é uma grande sombra que a gente tem que olhar para curar essas feridas. E com o H, eu já aprendi diferente pelo meu próprio contexto. Então, eu consigo sustentar o choro dela com leveza. Então, eu consigo tomar um banho. Tudo bem, ela tá chorando, ela tem que lidar com a frustração dela naquele momento, porque eu preciso abastecer o meu tanque, senão é nós duas que vai ficar chorando daqui a pouco, desesperada. E aí o mais legal é que à medida que você vai aprendendo a sustentar esse lugar, então às vezes eu converso com ela assim, que ela tá entendendo, falo, Gai, ó, agora é meu tempinho, segura a onda aí, pode chorar, libera essa frustração, mas daqui a pouco eu te pego, agora eu não posso. Aí ela mesma para de chorar. Que ela vê que eu fui tomar o banho, ela chora um pouquinho, ela vê que eu não vou pegar ela, aí ela começa a interter com outra coisa, a hora que eu vejo ela não tá nem lembrando que eu tô tomando banho, ela já tá brincando. Então, assim, eu tô vendo pela minha própria experiência, inclusive comparado com a minha primeira filha, que é possível, sim, né, a gente construir esse lugar de maior leveza na maternidade, né? Eu acho que a gente É, carrega muitas cargas, né? Do que é sim. ser mãe. Sei lá, o jeito que é dado, que é inventado, do que é ser mãe, que a gente nasce como já sabendo, não me encaixa, assim. Eu fico muito oprimida, não sei explicar. Não, eu entendo o que você está falando. É opressor em vários sentidos mesmo. De ser uma função aí que seria uma função heróica, entende? E assim, os filhos, eles, na verdade, criar os filhos é leve quando a gente assume uma postura leve conosco. Enquanto a gente não é leve com a gente, enquanto a gente está com aquele chicote, se culpando, se batendo, se martirizando. Eu brinco com as pessoas com que eu trato assim: chicote eu tenho aqui, você quer trocar? Você me dá isso aí, seus pensamentos, as falas que você fala para mim mesmo, eu te dou chicote, que aí você já resolve. Porque a gente fala coisas para si mesmas que são horríveis, e a gente cria rótulos, assim, horrorosos para as outras mães também. A gente precisa mudar mesmo, contextualizar no nosso momento, não comparar com as nossas ancestrais, o que elas viveram também, isso é muito importante, sabe? Quando a gente fica comparando e olhando muito para os nossos pais, a gente esquece de ser grande aqui para os nossos filhos. A gente fica querendo ser grande para os nossos pais, para os nossos avós, querendo fazer melhor, se desafiando a ter. E era outro contexto. Nosso contexto é único. Eles não viveram o que a gente viveu e a gente não viveu, não tem a menor ideia, não tem como julgar o que eles fizeram, sabe? E quanto menos a gente olha para o que eles fizeram e começa a ressignificar na nossa vida uma história que é nossa com os nossos filhos, mais leve fica. A questão do choro, assim, eu acho que é uma habilidade que a gente precisa realmente lidar. Primeiro, não anestesiar o choro, né? Porque muitas vezes tem os treinamentos de choro para deixar a criança dormindo e tal. Aí a gente anestesia a sensação que aquele choro desperta na gente e acaba deixando a criança numa situação que ela se sente abandonada. Ela se percebe abandonada naquele sofrimento. Mas é diferente quando a gente está conectado com aquele choro, a gente percebe o significado daquele choro, a gente sabe exatamente o que, é que a criança quer e o que, que ela precisa. Que são Uhum. coisas muito diferentes, muitas vezes. Então, às vezes, ela quer mamar, mas não é o que ela precisa, Uhum. sabe? E a gente só vai perceber isso se a gente estiver conectado com a nossa percepção e não ficar só no mental. Ai, meu Deus, ai que saco mamar de novo. A gente fica aí querendo resposta, o que, que ela quer. Sabe? E é isso, sustentar o choro é uma sustentação que vem de dentro. Ah, aqui eu posso. Aqui eu dou espaço para mim, porque eu sei que depois eu venho com a maior energia para acolher essa criança. E a gente faz isso, né? Quando a gente chega abastecida, tipo, passei uma hora conversando com uma amiga, tomando um café com ela. Ou então, passei uma hora focado no meu trabalho que eu amo. Isso acontece comigo, porque eu adoro o meu trabalho também, né? E aí, quando
Eu saio e vejo um filho, eu já estou feliz, eu quero abraçar, eu quero conectar. É outra coisa, é outra pessoa. Quando eu não tenho esse momento meu, porque eu sou uma sonhadora também, eu sou uma pessoa do mundo das ideias, eu preciso ter um momento em que as minhas ideias vão para um contexto, são colocadas no mundo, sabe? Isso é um recurso da minha ferida, da minha primeira ferida, né? E eu preciso usar, não posso deixar ela na dor. Eu preciso usar esse recurso e não ficar na dor dela. E aí é muito importante, me impacta muito. Eu tenho certeza que para as mães isso impacta gigante, quando elas têm momentos em que ela pode cuidar do que é dela, entende? E a gente está realmente sem pessoas, a gente ficou numa situação muito vulnerável, né? De ficar sem rede de apoio nenhuma. Tirou creche, escola, avó e avô, tirou tudo, tirou praticamente todas as reservas que sustentam a mulher sair e fazer o que ela precisa, né? Então ficou muito difícil. Mas essa sustentação, ela vem mais de dentro mesmo. É uma abordagem interna, né? De sentir isso, de perceber. E a criança, quando a gente vai se percebendo e se conectando, ela se sente atendida. Pode ser que ela continue chorando um pouco, né? Não, nem todas vão responder como a sua criança. Algumas vão chorar mais um pouco para sentir se realmente tem essa autonomia, essa liberdade para ela, né? Uhum, sim. E uma coisa que eu tenho também experienciado, assim, principalmente nesse contexto, porque às vezes quando fala de autocuidado, pelo menos para mim me veio uma imagem muito assim, eu sozinha. E aí eu meio que conectei isso. Autocuidado é o momento que eu tenho para mim e para eu ter esse cuidado, então eu tenho que estar sozinha para eu ter o meu momento. Só que dentro dessa realidade, nem sempre eu tenho esse tempo, né? Tem dia que dá para organizar, tem dia que não. E aí não pode ser uma desculpa para eu não me cuidar, né? Tipo, eu não tenho tempo, porque eu escuto muito isso das mães, A né? gente Que eu não se fala cuido isso. porque não tem tempo. E aí eu comecei a criar um autocuidado estando com elas, percebendo assim, quando eu tô na presença com elas, eu gosto muito de corpo, de voz, de liberação, eu estou me cuidando. Então eu comecei a fazer duas coisas ao mesmo tempo: estar na presença e me cuidar. Porque eu acho que, na verdade, o autocuidado tem muito a ver também com a gente estar nessa presença. Isso é uma forma, né, da gente se cuidar. E aí, dentro disso, Flávio, igual eu gosto muito de meditar, né? Essa busca da gente manter o nosso equilíbrio. E perto de criança é impossível você sentar e ficar lá meditando, né? Bebezinha, ela vai vir, vai Depende do ficar. que você chama de meditação, né? Que é Então, bom. exato. E aí, o que que aconteceu? Eu comecei a buscar, na verdade, eu já conhecia, comecei a praticar mais as meditações ativas, por exemplo, que Maravilhoso. aí dá super para fazer com criança, elas acham o máximo, ou movimentando o corpo, ou falando outra língua. Eu gosto muito de usar essa de ficar falando outra língua para dar uma limpada, né, na No mente, nessa mental, mente né? racional, no tenho que, né? A mãe tem muito isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. E aí tem dado super certo, sabe? Porque elas se divertem e eu também cuido de mim ao mesmo tempo. Então, tá sendo bonito construir esse lugar, sair, né, da desculpa, porque eu sempre tinha uma desculpa para alguma coisa. Ou achava muito pesado ser mãe, tipo, ai, que saco ser mãe. E eu falei, gente, eu não quero ficar nesse lugar, então eu tô descobrindo essas possibilidades. Você poderia trazer dicas práticas também assim, como que a gente pode ancorar no nosso dia a dia algumas chaves que podem nos auxiliar nesse processo? Eu acredito muito que hoje a gente tem muito conhecimento da neurociência, sabe, Manuela? E essas práticas que trazem um movimento que vem de baixo para cima, ou seja, do nosso movimento, cuidar das nossas respirações, ancorar a respiração, é uma coisa que salva as pessoas de situações de depressão pós-parto. Eu tenho um trabalho que é o primeiro socorro emocional, que eu faço isso há muitos anos com mães e bebês, cujo bebê é aquele bebê de alta demanda, aquele bebê que chora muito, que os pais estão super vulneráveis, tá? Então, eles vinham na minha clínica com aquele bebê que tinha muito choro, a gente faz alguns atendimentos. Hoje eu faço junto com um osteopata. Mas o recurso que eu ensino para esses pais é um recurso que eles criam, ele gera autonomia neles, que é trabalhar a sua interopercepção. E a interopercepção, ela vem dos movimentos, vem de algo mais primitivo que cuida do nosso nervo vago. Então, assim, para não ficar muito científica, a gente tem o sistema de luta ou fuga. Quando a gente está muito estressado, a gente
fica trazendo cortisol para nosso corpo o tempo todo, né? E o cortisol não faz bem para ninguém se ele fica tanto tempo assim. Ele é feito para algum momento de sobrevivência. E nós estamos na sobrevivência. Então, tem uma dica para esse momento. Tá todo mundo com estresse, tá todo mundo liberando cortisol. Precisa cuidar de coisas práticas mesmo. O seu sono tá ruim? Precisa fazer é importante fazer uma rotina de sono, desligar a tela, se conectar com isso. Então, o sono é primordial para a saúde física e mental de todo mundo, até para o sistema imunológico. Só que está todo mundo com insônia, por quê? Porque está com cortisol demais, que inibe o sono, né? Que atrapalha o sono. Então, eu tenho falado para as pessoas fazerem uma respiração quadrada. Isso você faz quando está lavando lá a mão, quando chegou em casa, você faz 20 segundos. Não tem desculpa para dizer que não consegue, sabe? Tem post no meu Instagram sobre essa respiração. A respiração ancora a gente no momento presente. A gente presta atenção no que a gente está fazendo por um minuto e sai do pensamento, né? Aquele bloco pensante que está preocupado demais. Nós estamos preocupados. Tá todo mundo com algumas preocupações, né? Então, a gente tem que diminuir isso. Vai ficar zen? Vai ser aquela pessoa que sabe meditar com criança em volta? Não, mas isso traz uma resposta de relaxamento. A resposta de relaxamento é muito simples. Você transicionar, por exemplo, estou fazendo uma comida, putz, estou fazendo comida, a criança está chorando, daqui a pouco eu tenho que entregar um trabalho. Eu vou fazer essa comida como? Reclamando, pensando em tudo que eu tenho que fazer, ou eu vou pegar esse momento e ficar presente no que eu estou fazendo, né? Então, o melhor que você faz nessa hora é, eu vou pegar uma receita bem fácil, mas que eu não conheço, e vou fazer isso com presença. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar atenta. Eu não vou entrar no meu celular, eu não vou responder sobre a reunião daqui a 5 minutos, entendeu? Eu vou ficar ali inteira nesse momento que eu estou fazendo a comida. 10 minutos, 20 minutos, isso a gente vai transicionando. Essas práticas que você falou são maravilhosas para quem tem criança pequena. Todas as meditações ativas viram uma verdadeira brincadeira. Na verdade, criança é um ser super meditativo, né, Manuela? A criança ela é muito inteira. É tipo uma pipa, o fio dela tá sempre comprido, assim, porque ela tá muito aterrada, né? E a gente é que fica aqui na cabeça e esquece os pés, né? E fazer essas práticas de movimento é maravilhoso, super endosso. Eu acho que é um aprendizado para a gente também voltar a brincar com a nossa criança. Porque quando você faz... eu tenho falado para as mães fazerem muito uma meditação que é muito simples, que é você tapar o ouvido e fazer as abelhas. Você pode fechar o olho ou ficar de olho aberto se a sua criança está junto. As crianças adoram, faz cosquinha, e você dá risada com a cosquinha na cabeça e tal. Isso, você faz 5 minutos... O seu nervo vago faz assim, entendeu? Então, você tem uma resposta de relaxamento muito rápida. Eu acho que é uma prática bem divertida, porque às vezes a criança está chorando, você não pode atender ela naquele momento, e aí você está fazendo a comida, faz isso. Experimenta. A criança fica assim. Eles param para olhar e eles veem algo novo ali, que não é uma reação de brabeza, nem é a mãe que tá, ai meu Deus, tá bom, vou de novo cuidar de você, parar o que eu tô fazendo, né? É uma resposta nova ali naquele sistema familiar. E toda resposta nova já é bacana para todo mundo quando a gente está muito estressado, né? Em vez da gente reagir, a gente age, sabe? Nossa, eu acho que você está trazendo muito importante, assim, ainda mais nesse momento mesmo que a gente está vivendo. Eu vejo que muitas vezes a gente se perde, está faltando esses recursos práticos mesmo, né? Então, o que eu posso fazer? Dentro de todo o contexto da minha vida, isso tudo que aconteceu que me levou muito para o autocuidado, eu mergulhei nisso de diversas formas. Então, no universo dos florais, a aromaterapia, os cristais. Então, o tempo todo eu tô me ancorando nisso, porque muitas vezes é eu e Deus e as meninas. Então, quando eu vejo que eu tô, assim, que o tanque, né, já tá esvaziando, às vezes eu vou lá e tomo um floral, às vezes, sei lá, uma erva, você faz um chá. Principalmente as ervas, que eu acho que é algo que é tão simples e tão acessível. Você pode ter na sua casa alguma plantinha que possa te ajudar. E eu vejo a importância da gente ir resgatando isso mesmo, principalmente as mães, da gente relembrar como é que a gente se cuida, porque aí que vem a leveza, né, que a gente está falando. Eu acho que a leveza vem justamente desse lugar, né, quando a gente está se cuidando, né?
Eu vejo que a leveza tem muito a ver não com o que você faz também, sabe? Mas o como. Então, quando você vai lá e toma um floral, como você está fazendo isso? Você está se amando? Ou você está tomando, ah, vou tomar esse floral porque eu não aguento mais, minha vida tá uma merda, entendeu? E como eu dobro a roupa? Para mim, assim, uma das coisas que eu gosto de fazer em casa é o dobrar a roupa, sabe? Eu não tenho mais ninguém me ajudando desde a quarentena e estamos em 7 pessoas aqui. E eu tenho visto, para mim, conversar com a roupa, dobrar a roupa, é um ritual. E eu, olha, gente, eu já vi falando, cozinhar virou a minha terapia, e eu tive vontade de tacar a panela na cabeça da pessoa quando eu vi isso. Porque também depende do como. Como você tá para receber essa informação que eu estou dando agora, né? Quando você vai me dar mais uma tarefa, tipo assim, eu estou fazendo comida para 7 pessoas adultas. Não é uma tarefa simples, não é uma coisa que eu vou fazer totalmente meditativa. Então, o que eu posso fazer que eu fique mais presente? Porque me gera um estresse fazer essa comida às vezes. Então, o que eu vou fazer para ficar mais presente com essa comida? E como que eu vou dobrar essa roupa? Então, eu sempre brinco. Não é o como, não é o que você está fazendo pela criança, é como você está fazendo. Porque você dá um colo, puta da cara, brava com a criança, brava com a realidade, brigando com todo mundo, reclamando que não tem ninguém, você não está dando colo para ninguém, nem para ela, nem para você. Uhum, A criança sim. não enche os tanques daquele jeito. E eu não quero falar isso para culpabilizar ninguém, é só para a gente perceber que às vezes Uhum. fechar a porta, tomar um floral, respirar com a criança que está ali precisando de você, querendo você, às vezes ela nem está precisando, ela só está te querendo. E você se resgatar e se conectar é melhor do que dar o colo, do que dar o mamar, entende? Uhum. Então, muitas vezes, essa Eu acho escolha é importante. essencial isso que você está trazendo, que é a forma como a gente se posiciona, né? Quando eu falo dessas coisas mais práticas que foram, né, nascendo no meu dia a dia, mas foi nascendo de um lugar muito de aceitar e me acolher como mãe. Então, às vezes, eu vejo que eu tô surtando, mas eu falo, tá tudo bem. É o que eu dou conta agora, é o que é possível. E eu posso fazer alguma coisa que pode me ajudar a melhorar? Posso, então eu vou atrás disso nesse momento. Mas é muito desse lugar, isso também ajuda muito, né, Flávia? Para mim foi um marco, quando eu comecei a sair da culpa e entrar nesse lugar de que eu sou humana, de que realmente são muitas demandas, que eu não vou dar conta de tudo. Então tá tudo bem, cada dia eu dou uma prioridade para uma coisa, às vezes as roupas ficam lotadas, tá tudo bem, o foco é a comida, e aí cada dia a gente vai se reinventando nesse lugar de que é um lugar interno mesmo, um posicionamento interno de autocuidado consigo mesma, né? De não se cobrar tanto, de não se exigir tanto e de ser mais real e mais humana consigo mesma, né? Ser Nesse mais humana consigo mesmo, né? Ser mais mãe de si mesma, é, sabe? é, Às vezes a gente está reclamando da realidade porque a gente não consegue, não soube pedir colo para a mamãe, para nossa mãe. E a gente não tem a nossa mãe eterna. E tem uma coisa que é bem legal sobre a maternidade, que a gente esquece, é que a mulher, ela sustenta a mãe que a gente tem dentro da gente. Então, a mulher na gente é que sustenta essa maternidade. Se a gente não conecta com a nossa mulher em nós, com a pessoa em nós, que a gente fica chicoteando essa mulher e fica só falando, de novo. Tipo, perdi a paciência com meu filho e gritei com ele. Aí eu fico depois me sentindo super culpada porque gritei com ele. Poxa, em vez de você pegar o chicote e se chicotear, você vai lá e fala: olha, eu tava nervosa, filho, me desculpa. E tá tudo bem. Amanhã você faz um pouco melhor, você dá um passinho para não reagir, agir, né? Então, ao invés de a gente ficar se punindo, né? Porque o nosso pensador é muito cruel com a gente. É o chicote, eu fico aqui só no gesto, é o chicote que a gente pega para chicotear. Esse seu processo é lindo, Manuel. Ele é importante, né? A gente perceber o que a gente pensa sobre si mesmo, perceber como a gente está falando sobre si mesma. A gente é uhum. muito dura. Nós somos muito duras conosco.
É, e porque é uma coisa também assim, a sociedade exige muito, né? Por isso que eu falo, esse lugar da mãe ainda é muito pesado, sabe? Esperam muito da mãe para dar conta da educação dos filhos, e se deu alguma coisa errada, a culpa é da mãe. Então, acho que a gente está cada vez mais desconstruindo, É. né, esse lugar. A Eu psicologia faz isso, né, Manuela, também. Eu me muito. excluí muito dentro da psicologia no momento em que eu me tornei mãe. Foi um novo despertar mesmo, porque se a gente deixar tudo a nossa culpa, e é um lugar muito ruim, é um lugar muito sombrio ficar nisso, né? A gente precisa se movimentar pro algo que é positivo com relação a isso, né? Essa visão da mãe. Sim, eu encontrei um recurso, vou até te mostrar, peraí. Que é essa daqui, sou eu bebê. Então, às vezes, tem hora que eu tô com a Serena e com a Gaia, mas é a minha bebê que tá Mostra chorando que eu quando eu não tô. vi direito, mostra pra câmera. Ai, que linda. E aí, as duas já sabem que essa sou eu bebê. Aí tem hora que eu pego ela no colo, quando eu tô precisando de me dar esse colo, né? De ser mãe de mim mesma. E eu falo, olha, agora a minha bebê tá chorando. Aí eu pego, aí eu danço com ela, geralmente eu ponho uma música. Eu aprendi isso com a Ana Cândida Zanesco, Dança e Astrologia, o Que perfil dela. lindo. E aí a gente fez uma dança, e isso foi tão significativo para mim. Tem dia que eu durmo com ela. Parece algo bobo, mas não é, né? Isso ajuda muito a gente a integrar dentro de nós, essa mãe de nós mesmas, né? Em primeiro lugar, porque se o meu bebê não tá bem, como que eu vou cuidar de outro bebê, né? É, você cuidar da sua criança interior, que às vezes sentiu abandono, sentiu rejeição, sentiu manipulação, sentiu traição, sentiu um monte de coisas que não teve lugar para cuidar e agora você cuida antes, né? Você cuida para poder cuidar. A gente precisa se cuidar, a gente precisa se amar. Amei o seu bebê, adorei. E porque, assim, Flávia, uma coisa que eu penso muito, assim, claro que isso tem muitos graus, mas não tem como a gente passar ileso na vida. Então, a criança, em algum momento, você pode ser a melhor mãe, mas ela vai sentir alguma coisa, e ela vai se tornar um adulto e ela vai ter que lidar com isso. Ela também vai se curar, assim como a gente está se curando. Então, assim, É, perfeito nunca vai ser, né? Esse lugar também me não. traz. Eu gosto de falar, isso traz um pouco essa mãe desnecessária. A gente precisa se lembrar que tem uma péssima, eu tenho uma péssima notícia para vocês. Acho que você já conhece essa notícia. A criança vai ter as 5 feridas, tá? Quando eu trabalho com a bioenergética, as 5 feridas da criança interior, elas estão presentes na nossa vida. Não tem como evitar, tá? Essa é a má notícia. Mas Quais são elas? Quais são a assim? boa notícia é que você ganha recursos com essas feridas também. Você desenvolve grandes recursos na sua vida. E quando essa dor aparece, você cuida para ficar no recurso novamente. As 5 feridas, no ponto de vista da bioenergética, a primeira é a rejeição, depois é o abandono, daí vem a humilhação, traição e a injustiça. São 5 feridas que carregam dentro delas recursos maravilhosos. Quando a gente fala no nome delas, ai meu Deus, meu filho vai sentir isso tudo. Aí a gente olha para si mesma. Quando a gente está Uhum. sentindo um buraco no peito, é a ferida do abandono. Então, o que eu faço? Eu me cuido, eu me conecto com pessoas adultas, eu não fico sobrecarregando o meu filho com essa minha necessidade. E coisas assim, entende? Então, a gente precisa trazer essas dores para os recursos. Então, a ferida da rejeição é uma ferida super criativa. São pessoas que tem dentro da cabeça, provavelmente você tem, Manuela. Tô olhando Tem, só para o seu perfil tem. corporal, assim, eu sei que tem dentro de você. São pessoas que têm um mundo ideal na cabeça. Quando vai para a realidade, às vezes, ai meu Deus, a realidade não é tão linda como na nossa cabeça. O que a gente faz? A gente precisa botar essa criatividade no mundo e trazer pessoas que nos ajudam a trazer elas para a realidade, porque às vezes a realidade dói, a gente se sente rejeitado porque o nosso imaginário é muito perfeito. Então, assim, funciona desse jeito, trazer para o recurso essas dores
E aí a gente não sobrecarrega os nossos filhos. E a gente fica mais tranquilo também de saber, ó, ele vai sentir essas coisas e é independente do que a minha mãe faz por mim, ou que o meu pai faz por mim. Independe, porque tem muito mais a ver de como a gente percebe o mundo naquele momento. Então, às vezes, sua mãe estava só no banheiro fazendo xixi, ela não estava te abandonando. Mas você vivenciou como bebezinho uma sensação de que era um abandono, que não tinha alguém sintonizando com a sua necessidade, entende? E tá tudo bem, porque isso também é um recurso. Isso também traz recursos. E aí é muito legal, porque a gente sai da dor para ir para o lugar de bem-estar, de saúde, de autocuidado, né? Trazendo sempre as notícias. Esses espaços também, eles são importantes, né, Flávia? Assim, porque às vezes eu vejo mãe, por exemplo, que não desgruda do bebê, né? Só que Sim. aí não dá esse tempo, porque também é nesses buracos, nesses vazios, onde ele começa a constituir a ele mesmo, né? Onde ele começa a se encontrar e a constituir como um sujeito, né? E tem até um pouco a ver com a postagem que você fez agora há pouco, é de encontrar esse equilíbrio, né? Não é de mais, não é de menos, é uma coisa que é muito única, é dessa mãe específica para esse neném. O que que você Exatamente. pode dar de dica nesse sentido, de como as mães se conectarem com um lugar menos mental e mais, talvez, não sei a palavra, mais intuitivo, dessa conexão que é real, né, que a gente sente? É uma percepção. E todas as ferramentas que trazem o nosso sistema nervoso para um lugar de resposta de relaxamento já ajudam a gente a entrar na percepção. A gente tem que estar centrado, tem que estar sem julgamento, a gente tem que estar percebendo o nosso corpo. Quando a gente percebe o nosso corpo, vem insights aí para a mente, muitas vezes. Ou vem você sabe o que você precisa fazer sem nem gerar um pensamento. O pensamento nem chega, o corpo já sabe, sabe? Então, às vezes a gente está muito conectado com o bebê a ponto de eu estou dormindo, meu peito esguicha quando você amamenta, né? Nem toda mãe amamenta, mas quando você amamenta, meu peito esguicha, 2 minutos depois a criança. 1 minuto depois a criança acorda, ou ela já está resmungando, você acorda e está resmungando. Isso é uma percepção de campo, sabe? Um está inserido no campo do outro, mas a gente precisa de dar espaços, né? É muito importante dar um espaço para não reagir aos filhos imediatamente, senão a gente nunca dá autonomia para eles. A criança precisa crescer. A saúde dela, física e emocional, depende da gente dar espaço. Dela ficar no tapete, viradinha de barriga para frente, mesmo se ela reclama, para ela aprender a engatinhar, né? Dela tentar se levantar e você não ajudar para ver se ela se levanta sozinha, né? Dela tentar abrir o brinquedinho e você não interferir para ver se ela se vira, aí ela fica frustrada, fica brava e você entende que é frustrante não conseguir fazer as coisas. É muito frustrante. Eu vivo isso todo dia. Quando eu não consigo fazer alguma coisa, eu fico frustrada. É minha responsabilidade, como mãe, acabar com essa frustração? Não. Faz parte da Uhum. vida. Ela vai precisar lidar com essa realidade. A realidade é assim, né? Então é muito legal perceber isso e falar assim: não, tá tudo bem, pode ficar frustrado um pouquinho. Né? Não sou eu responsável pelas frustrações, nem tenho o dever de cobrir todos os buracos dos meus filhos. É muito cansativo, até para a criança fica muito pesado quando a gente está com os olhos o tempo inteiro em cima delas. Elas precisam de liberdade, autonomia, espaço, né? Agora, é claro, é sempre dentro da medida da realidade. Você não vai deixar a criança subir na janela para experimentar se machucar. Mas, às vezes, ela precisa correr em liberdade e tropeçar e ralar o joelho para aprender que em alguns lugares ela precisa prestar atenção quando está correndo, né? Que ela não pode subir mexer naquela cadeirinha porque ela vai acabar se ferindo. Ela precisa ter alguns movimentos, né? É claro que dentro de um contexto bem amoroso, porque não tem lugar melhor, né, Manuela, de experimentar a frustração, a dor, do que dentro do vínculo familiar. Senão, quando você Uhum. cresce, você vai para a escola, você vai para o mundo do trabalho, tem adulto que só vai experimentar frustração, dificuldade no trabalho, porque as pessoas não olham para ele. Entende? Que o mundo não foi feito só para atendê-lo. Porque pai e mãe ficam o tempo inteiro dando, sem dar um espaço para a criança ter desejos, né? Isso é uma coisa muito importante. A criança precisa ter esse desejo. Tem uma coisa que é legal da gente pensar, para a gente saber isso, é que às vezes a gente confunde quando a gente amamenta, quando a gente está muito conectada no bebê pequenininho, a gente demora um tempo para perceber que o bebê, às vezes, ele
tem necessidades básicas, mas ele já começa a ter desejos quando ele começa a crescer. E é claro que a gente tem que atender as necessidades básicas dele. Se ele tem fome, a gente vai dar comida. Se ele está com sono, a gente vai cuidar do sono. Se ele está com frio, a gente vai cuidar do frio. Mas os desejos não é nossa obrigação, entende? Ele precisa correr atrás dos desejos dele também, um pouquinho. Tem que ter o espaço para ele desenvolver o desejo também. Então é bem legal de pensar nisso. E me encanta muito também, às vezes, a gente olha para o bebê e pensa assim, nossa, mas ele é tão frágil, ele é tão pequenininho, é criança, né? Essa coisa muito delicada. Mas eu, na verdade, assim, eu acho incrível a capacidade que eles têm de lidar, por exemplo, com a frustração. Eles choram, eles fazem uma birra. O próprio corpo já sabe como liberar, como Exatamente. lidar com aquela emoção. E às vezes, por a gente não saber, porque a gente foi muito reprimido quando era criança, às vezes até hoje adulto a gente não sabe lidar com a frustração, a Tá. gente não dá esse espaço, a gente não permite, né, que a criança viva essa própria autorregulação. Não que a gente vai ser negligente, que a gente não vai estar perto, a gente vai estar ali do lado, apoiando. Mas esse processo dela se autorregular, dela ver, né, o que ela vai fazer com a emoção, isso é dela. E você dá esse espaço para ela se conhecer, eu acho isso muito lindo. E é outro recurso que eu uso também. Às vezes eu tô brava, eu tô frustrada, eu começo a fazer birra. Eu falo assim, ó, agora é meu momento de birra. Então, às vezes eu penso, gente, será que eu tô sendo muito doida? Será que minhas filhas vão ficar doidas? Mas ao mesmo tempo tá dando certo as coisas que eu tô experimentando, sabe? Então eu Uhum. sinto que é isso, que a gente também precisa inventar novas formas, e cada uma no seu contexto, na sua realidade, mas buscar novos recursos, né? Recursos mais criativos, para que a maternidade seja um lugar de real potência mesmo. Porque É. olha que interessante, Flávia, dentro disso tudo, e com um bebê pequeno e tudo mais, eu nem sei de falar como, isso é algo também muito subjetivo, né? Mas eu firmei muito nesse autocuidado, ao ponto que agora eu estou lançando um curso online sobre autocuidado feminino, com as ervas, com os óleos, que é o que eu estudo, mas foi algo que nasceu da minha dor como mãe. Então, transformando essa dor, olhando para ela e falando, não, pode ser diferente. Isso também pode ser uma potência, também pode ser um lugar de criação. Porque também é muito potente, né? Você tá com as crianças, com essa energia de vida, de amor, né? Não sei, né? A criança traz uma aura, né? Uma A energia, não sei. criança tem, ela tem uma inteireza quando ela sente esse lugar de respeito, né? Quando ela encontra essa conexão de ser respeitada. E às vezes a gente confunde como um adulto que o respeito é fazer tudo pela criança, né? E é isso mesmo. O respeito ao choro, à birra, é um lugar que a gente não conhece. Nós vivemos e eu ensino muitos profissionais hoje de saúde que a gente vive num mundo de repressão do choro, né? A gente não pode chorar em público, a gente não pode chorar no trabalho. E a criança, quando ela chora, para de chorar, não precisa chorar. Eu mesma já fiz isso com meus filhos, tá? Eu tenho um maior sentimento, eu não tinha esse conhecimento. Meus filhos são grandes. Eu queria ter tido uma Flávia do futuro para me ensinar essas coisas. Por isso que eu faço questão de ensinar as pessoas, porque eu queria ter tido alguém que me ensinasse. E o choro, quando a gente reprime o choro, ele fica preso no nosso sistema nervoso, né? Não se autorregula, né? A gente não tem essa autorregulação para fazer esse lugar de liberar todo esse estresse. Quando você faz a birra você mesma, você está mostrando para sua criança que tudo bem. De vez em quando a gente ficar com raiva, se emocionar com essa emoção que vem, esse vulcão que aparece no nosso corpo, e depois voltar para o nosso lugar, né? Se reconciliar com o choro, com esse comportamento importante dentro da gente, que é uma válvula de escape maravilhosa, é uma missão. Eu, Uhum. assim, isso eu vejo assim como missão minha. Então, eu sempre falo, eu tenho, repito sempre que o nosso papel materno não é acabar com o choro dos bebês, né? Não é. E a gente entra em parafuso tentando fazer os bebezinhos pequenininhos e as crianças fazendo birra pararem de fazer isso, né? Uhum. Nossa, é um alívio mesmo, né? Quando descobre. Quando você falou, eu até respirei assim, parece que o coração ficou leve. E isso que você trouxe, assim, por mais que eu sei disso, que eu tô tentando experimentar, que eu busco recursos, tem a Manuela que vem às vezes e fala assim: para de chorar, pelo amor de Deus.
Então é bom também a gente acolher as nossas contradições e entender que a gente está aprendendo. E É, mais do que isso, a gente está assim no inconsciente coletivo que já vem essas informações muito impregnadas. Então, abrir um novo caminho é é desafiador. desafiador. A gente vai encontrar muitos lugares que fala, meu Deus, isso ainda existe dentro de mim? Existe, faz parte, é para isso também, integra. E eu também entendi que isso, em alguns momentos, coloca o nosso limite. Isso é um autocuidado também, dizer assim, depende da situação, mas tem momentos que eu vejo que é saudável falar, ô, para de chorar, ou senão vai para o seu quarto, porque minha cabeça já está dando tilt. Eu não estou conseguindo mais. Sim. Sim. Você dá liberdade para a criança, de alguma forma, também relacionar com você nesse lugar de verdade. Então, às Exato. vezes, eu Muito coisas da importante. que já tem 4 anos que eu falo, meu Deus, é verdade, né? O que eu estou falando, então eu também tenho que acolher o que ela está trazendo. Sim, e é muito importante eles conhecerem os nossos limites. É muito importante. Eu trabalho muito com desmame, né, Manuela? Eu tenho um programa de desmame. Faz muitos anos que eu tenho trabalhado desmame, porque por ser uma grande apoiadora da amamentação, eu vi que isso virava um buraco, assim. Na mulher que está se doando na amamentação, existe uma confusão sobre a livre demanda. Ela às vezes fica muito tempo numa livre demanda que está sobrecarregando ela, deixando o sistema nervoso dela muito cansado, sabe, exausto, e ela não consegue se perceber, se dando limites. E não consegue mostrar o seu limite para o filho. Então a criança começa a morder, começa a machucar a mãe, e ela não consegue às vezes a gente não consegue falar, filho, isso aqui não, eu não aceito isso, sabe? E ter essa firmeza de dizer, isso aqui é demais para mim, né? E às vezes a gente chorar e falar, pô, tô de saco cheio. Aí a gente se permitir fazer isso, mas também de vez em quando falar assim, vamos parar aqui de reclamar e vamos tomar uma atitude. Porque às vezes a gente fica muito na nossa reclamação da realidade, né, Manuela? E aí fica um ciclo vicioso, porque a gente não sai do. A gente não aceita a realidade. A gente fica brigando com ela, só reclamando. E aí fica uma maternidade pesadíssima, sabe? Pesado demais, né? Quando a E gente a brinca com essa mãe real, é muito mais legal. Quando a gente ama a nossa mãe real. Dá um beijinho, gente. Ó, beijinho no ombro para essa mãe real que nós somos. E acho que também é importante assim, frisar essa importância, quando possível, de ter um acompanhamento terapêutico, né, Flávia? Porque esse caminho, ele realmente não é simples de fazer. A gente tem que ir lá na nossa criança, na nossa história, nos nossos pais, às vezes, curar tanta coisa, né? E o quão bom é. Você atende individualmente as mães? Você está Eu atendendo online? Eu atendo online as mães há muitos anos. Tem 14 anos que eu trabalho com mães, né, Manuela? Eu atendo elas online. Nesse momento eu fechei porque eu vou fazer grupo. Eu vou fazer um programa em grupo e aí eu preciso de um tempo, né? Porque tá muito caro. Eu sinto que a minha hora ficou cara para as mães poderem pagar e eu quero que elas tenham mais acesso, sabe? Então, para tornar isso mais viável, para poder acessar mais pessoas, atender e ajudar mais as pessoas, eu vou fazer um grupo para elas conhecerem essas coisas. Uma coisa que é importante a gente perceber nisso tudo é que a gente está fazendo uma transição. As gerações, a minha, de vocês, essas gerações recentes estão fazendo uma mudança que é muito profunda, que é dar importância ao bebê, a essa primeira infância, a esse início da vida, desde a concepção até todo o processo gestacional, o parto, o pós-parto. A gente está dando valor e cuidando disso. E às vezes, como isso é muito novo, as gerações passadas não fizeram. Minha mãe não fazia assim, ela não foi treinada desse jeito, era um outro contexto, né? A gente, quando a gente está fazendo algo que é muito novo, vira uma confusão. Então, nós estamos num momento de transição desse lugar de cuidado do bebê, sabe? Teve uma puericultura que era muito sistemática, que tinha que deixar o bebê chorando, que a mamadeira era de 3 em 3 horas, coisas que foram muito sistemáticas e desconectadas com o eu da mãe, né? E aí, nessa transição, às vezes a gente se embaralha. Às vezes a gente sofre, a gente se enrosca naquele bebê, às vezes a gente fica muito doadora, né? Só dando para a criança, não dando espaço para elas. Então é importante, eu vejo que é muito importante ela procurar apoio, procurar lugares para ela sair, porque senão a gente faz muita confusão. A criação com apego às vezes vem com um contexto de muita confusão, né?
A mulher que vem, que se prepara para o parto, que se prepara para o pós-parto e tudo, às vezes ela fica muito misturada com o bebê, priorizando o bebê muito, né? A criança demais. E ela esquece um lugar que eu venho falando ultimamente, que é o lugar da matriarca. A matriarca, ela conhece exatamente o que ela precisa fazer para si mesma, que vai ser bom para a família inteira, sabe? E quando a gente começa a assumir esse lugar, dá uma potência no nosso corpo. Até quando eu falo, enche o meu peito, assim, porque quando eu assumo, às vezes a gente vai ficando assim, né? E quando eu assumo esse lugar de coluna inteira, sabe? De espinha dorsal inteira, eu vejo a potência disso. Eu sei esse momento, sabe? Que eu preciso me abastecer. E ele não é egoísta. Tem um lugar de egoísmo na maternidade? Tem. E às vezes é mesmo um puta de um egoísmo e abandono da criança. Mas a matriarca, ela sabe o lugar de eu me cuido para ser o eixo, para ser a coluna vertebral de todo o sistema familiar aqui dentro dessa casa. E é um lugar muito gostoso, porque aí a gente se cuida sem culpa, entendeu? Eu vou me cuidar, eu vou me abastecer, como eu bebo essa água, como eu como comida, eu me abasteço também de lugares emocionais para poder ter estrutura emocional para essa criança. E esse cuidado, às vezes, vem de outros lugares, né? De uma terapia, de uma prática que nem essa que você está ensinando, que deve ser maravilhoso, né? Tudo isso é um lugar para a gente assumir como potência, sabe? Essa matriarca, ela é muito potente, a gente perdeu o lugar, esse lugar, né? É É muito interessante você bonito. falar isso, porque me vem muito uma imagem da rainha. Então, tem alguns momentos que eu me vejo uma rainha para ocupar esse lugar de rainha de mim. Porque é um reino, né? A minha casa é um reino, tem duas princesas, então, às vezes, eu tenho que firmar essa imagem, sabe? Eu fecho os olhos e trago essa imagem mesmo. Não, ó, você é a rainha daqui. Se você tá nesse lugar de rainha, é porque você vai dar conta. Então volta para sua cadeira de rainha, sai desse lugar de vítima, seja lá onde que você se Isso. perdeu, dentro do seu próprio reino e volta a ocupar a sua cadeira. Eu brinco muito com essa imagem que eu acho que é o que você está trazendo, né, de alguma forma. E a rainha, para cuidar de tudo, ela tem que cuidar de nós, né, Flávia? E até expandindo para além da maternidade, essa coisa do autocuidado ficou muito forte para mim, porque a maior mãe de todas, que é a Terra, está gritando, né, por socorro, está gritando por cuidado. E a gente só vai conseguir cuidar da Terra para além, né, do nosso círculo íntimo, mas num âmbito maior do alcance, né, de cada um. Mas se a gente cuida de nós, né, é um engano a gente achar que está cuidando de qualquer coisa se a gente não está cuidando nem de nós. Então, Não dá para ser a é, é, salvadora do mundo se você não salva a si mesmo nem a sua família. exato. Exato. E quando você está salvando a si mesma, você já está salvando o mundo, né? Isso que eu tenho percebido aqui. Porque aqui nessa semana, como a gente está abarcando muitos aspectos do autocuidado, teve uma live muito linda que a gente começou a pensar, por exemplo, de quem que você compra o seu alimento, da onde vem, onde circula o seu dinheiro. Chega nessas pessoas que são os poderosos, né? Os donos do dinheiro, ou chega em pessoas que estão precisando, que é da sua comunidade. Então, quando eu pratico esse autocuidado nesse nível, eu estou realmente cuidando de mim, cuidando da minha família, cuidando das relações que me cabem, das outras pessoas. E para mim, essa é a revolução, né? Essas micropolíticas, essas microtransformações. E a maternidade é central nisso, né? Porque esse novo mundo está nessas novas crianças. Então, a mãe, ela tem um papel, para mim, essencial, né? Sempre foi, sempre vai ser. E muitas vezes esquecido, né? Por nós, pela Olha que sociedade. bonito. Eu penso que a gente esquece que nós somos um sistema também, sabe? Então, é um ecossistema. E ele vem desde do micro, então, assim, do ponto de vista neurohormonal, acontece 1 milhão de coisas com a mãe, da mãe com o bebê, tá? Através da placenta, uma informação vem para o corpo materno, ela sabe o que o bebê precisa, o corpo materno sabe o que o bebê precisa, o bebê também recebe informação sobre o que a mãe precisa. É uma coisa muito incrível a placenta, né? E isso é no micro, digamos que nos hormônios, nos nutrientes, etc.
Mas no macro, a gente também precisa ser sustentável, né? Então, assim, como que é o planeta? Como que a gente está lá? Né? Como que a mulher está sendo cuidada na nossa sociedade, né? Que lugares que a gente habita, que a gente resolve pôr no poder uma pessoa que diz que a mulher ela precisa ganhar menos porque ela fica grávida, né? Então, a gravidez, o bebê é um transtorno para a sociedade ou ele é uma grande bênção para a sociedade? E aí a gente vai para o menor, para o núcleo menor. Aqui esse ecossistema, eu e o meu bebê, quando eu fico amamentando sem me abastecer, eu me sinto como? Eu me sinto sugada. E aí eu saio do lugar de nutridora, entende? Eu estou me sentindo sugada, que é muito, né, uma mamar na teta, politicamente. A gente fala isso, né? Tem gente que só quer mamar na teta, não quer fazer esforço, não quer contribuir. Então, eu acho que é muito simbólico a maternidade. E ela fica esquecida. A gente esquece, porque a gente esquece de olhar para o simbolismo que tem tudo isso, né? É incrível. Eu acho que é transformador, né? Vai cair agora Tá em acabando. 15 segundos, porque avisa de última hora, né? Flávia, eu amei, Também gratidão. adorei. Siga o trabalho delas, é muito inspirador, é muito legal, assim, beber dessa fonte de muita experiência, né? Acabou.